Olá, sexto ano! Hoje, na aula de Geografia, nós vamos dar continuidade ao assunto litosfera, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês, principalmente, dos agentes externos que atuam para modificar o relevo, para dar forma para ele, tá? Então, nós vimos que existem os agentes endógenos e exógenos que atuam no relevo. Lembrando que relevos são as diferentes formas da superfície terrestre, tá? Então, para formar o relevo, nós temos os agentes endógenos e para modelar o relevo nós temos os agentes exógenos. O que são os agentes endógenos? São os agentes internos, tá? São aqueles resultantes da movimentação de placas tectônicas, ou seja, vulcanismo, tectonismo, tsunamis, terremotos. Então são os agentes que ocorrem devido ao calor do manto, né? São os agentes que acabam gerando a movimentação das placas. As placas elas podem se colidir, elas podem se resvalar ou elas podem se expandir. Então, de qualquer forma, tudo isso são agentes internos, endógenos. Hoje nós vamos falar principalmente dos agentes exógenos, os agentes externos que vão atuar para modelar o relevo, tá? São os agentes externos. Entre eles nós temos os intemperismos e a erosão. Então, o que é intemperismo? São os intempéries, né? É um conjunto de fenômenos que levam à decomposição das rochas, tá? Então isso é o intemperismo. E o intemperismo ele pode ser de três tipos. O intemperismo ele pode ser biológico, ele pode ser físico e ele pode ser químico. O que seria o intemperismo biológico? O biológico é aquele resultante da atividade dos seres vivos em geral, né? Por exemplo, o crescimento de fungos, ação de cupins, ação de minhocas, o pisoteio dos animais no solo, a penetração das raízes nas rochas, tudo isso gera desagregação dela. Então isso é um intemperismo biológico. Bio é de vida, né? Então é a ação dos seres vivos. Agora, o que seria o intemperismo químico? O intemperismo químico é aquele relacionado à ação da água. Então, por exemplo, em regiões de clima tropical acontece muito mais o intemperismo químico, né, do que o físico. O intemperismo químico ele acontece quando a água ela entra nas rochas, nas fendas das rochas, e isso gera a dissolução dos minerais solúveis, né? Então os minerais solúveis se dissolvem e isso acaba gerando a desagregação das rochas. Agora, o que é o intemperismo físico? É aquele resultante da amplitude térmica, da diferença do calor e do frio. Então, de manhã faz muito calor. À noite, às vezes, a temperatura cai. Isso acontece principalmente em área desértica, né? Durante o dia, em deserto quente. Durante o dia, aquele calor, à noite, a temperatura cai bastante. Então, isso acaba gerando a desagregação das rochas. Por quê? Porque com o calor, os minerais das rochas se expandem. Com o frio, eles se contraem. Então, esse processo de expansão e contração vai gerando a desagregação das rochas também. Tudo isso gera, né, sedimentos, tá? Que vão sendo depositados, né, com o passar do tempo nas regiões mais baixas do relevo. Agora vamos falar o que é erosão, que faz parte dos processos exógenos. A erosão ela é composta de três etapas. O desgaste, tanto que a palavra erosão significa destruição. Então, primeira etapa, desgaste. Segundo, transporte. Terceiro, sedimentação. Então, todo sedimento ele vai desgastar, ele vai ser transportado por algum agente erosivo e vai se depositar num lugar. Quando ele se deposita no lugar, a gente chama esse processo de sedimentação. Ele vai se sedimentar num determinado local. Tudo bem? São três etapas. Quais são os principais agentes da erosão? Então, nós temos a erosão pluvial, que é da chuva, né? Então, a erosão pluvial é aquela que acaba gerando muita perda de solo. É a que mais age na agricultura, gerando perda de solo, né? Então, plúvio vem de chuva, tá? Então, erosão da chuva, pluvial. Por exemplo, quando você vê a chuva, aquela enxurrada, aquilo está carregando sedimento. Erosão pluvial. O que seria erosão fluvial? Flúvio seria rio, tá? Então, erosão fluvial é aquela do rio. O rio, conforme ele vai passando, ele vai carregando sedimento, principalmente nas regiões próximas à nascente, né? O rio sempre vai nascer numa região mais elevada e vai desaguar numa região mais baixa, porque o rio não sobe, né? E aí, principalmente nas regiões onde ele tem mais energia, ou seja, onde o relevo é mais íngreme, ele vai desgastar muito o relevo, tá? Outra erosão, nós temos a erosão também marítima. O mar, conforme a onda do mar vai batendo na costa, ela também gera desagregação. Existe também a erosão glacial.
né, que ocorre em regiões frias, ou que no passado, há muitas áreas hoje que não tem neve, mas no passado sofreram erosão glacial, porque a Terra mudou muito, né? Então a erosão glacial é aquela ocasionada pelo gelo, tá? Conforme vai acontecendo o degelo, né, o derretimento do gelo, ele vai carregando os sedimentos. E existe a erosão eólica, que é aquela feita pelo vento. A erosão eólica, ela acaba gerando dois processos, porque o vento ele carrega sedimento e essa areia que ele carrega, esses sedimentos que ele carrega, vai batendo na rocha e vai desagregando, tá? Então, todo o relevo ele vai passando por um processo de erosão. É aquilo que eu falei para vocês, né? Qual que é o relevo mais recente? Esse com picos pontiagudos ou esse que é mais arredondado? Né? Então, esse aqui é o mais recente, tá? Esse aqui não foi muito modificado, porque ele foi formado em eras geológicas mais recentes. Agora, esse é um relevo que foi formado em eras geológicas antigas e já passou por sucessivos processos erosivos. Então, o relevo, com o passar do tempo, ele vai se modificando. O nosso relevo brasileiro ele é todo antigo, todo modelado pelos agentes erosivos. Tá? Então, como atividade, eu quero que vocês façam um esquema no caderno explicando os 3 tipos de intemperismo e os principais agentes erosivos. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima!